Muito bem, pessoal, vamos seguindo para mais um capítulo do nosso curso de Direito Tributário, agora com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, conhecido IPVA. Os pontos a serem abordados na aula de hoje são os seguintes: legislação relevante, a hipótese de incidência e seus respectivos aspectos, e ao final uma questão controversa, pelo menos controversa até não muito tempo atrás, relativa à incidência do IPVA sobre aeronaves e embarcações. Então vamos lá, começando com a legislação relevante. Aqui um ponto curioso que nos afasta um pouquinho do padrão anterior. Quando se trata do IPVA, a legislação relevante resume-se à Constituição Federal e às leis estaduais. Vocês lembram que esse tributo é de competência dos estados da federação. Por que eu não menciono o Código Tributário aqui? Muito simples. É que o IPVA é um imposto que foi criado bem depois da edição do Código Tributário. O Código Tributário é de 1966 e o IPVA, na verdade, é o sucessor em termos tributários, de uma taxa rodoviária única. Essa taxa rodoviária havia sido criada por uma emenda à Constituição de 1967, uma emenda de 1985, que acabou durando muito pouco, foi revogada pelo advento da Constituição de 88, que atribuiu o IPVA à competência legislativa estadual. Portanto, é evidente que o Código Tributário Nacional não traz nenhuma disposição especificamente atinente a esse imposto. Daí a razão pela qual nós aqui utilizaremos como baliza apenas a Constituição Federal e a legislação estadual. É evidente que, por questões de uniformidade, eu vou utilizar a Lei número 8.115 do Estado do Rio Grande do Sul, com as devidas atualizações posteriores. Vamos, portanto, utilizar a legislação aqui do nosso Estado. Então vamos em frente. Vamos à análise do aspecto material da hipótese de incidência do IPVA. O artigo 155, inciso 3º da nossa Constituição, estabelece que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre a propriedade de veículos automotores. Além disso, a lei estadual, aqui do Rio Grande do Sul, no artigo 2º, dispõe que o imposto, devido anualmente ao Estado, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor. Bom, com esses dispositivos já é possível traçar um delineamento mais preciso do aspecto material. Evidente que o núcleo do aspecto material da hipótese de incidência do IPVA é a propriedade de veículo terrestre automotor. Verdade que a Constituição de 88 não fala em veículo terrestre, e é verdade que o artigo 2º da Lei Estadual Gaúcha também não fala apenas em veículo terrestre, fala-se apenas em veículo automotor, o que leva a especulações quanto à eventual possibilidade de incidência desse imposto também sobre a propriedade de embarcações, de barcos ou de aeronaves. Essas especulações, todavia, foram já afastadas pelo STF, que fixou o entendimento no sentido de que o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo terrestre automotor apenas. O porquê disso nós vamos ver mais à frente quando discutirmos com mais atenção essa questão. Mas fica desde já estabelecido que no Brasil a propriedade de veículo terrestre automotor é o núcleo da hipótese de incidência do IPVA. Bom, quanto ao aspecto temporal, nota-se aqui no artigo 2º da Lei Estadual que o imposto é devido anualmente, especificamente em 1º de janeiro de todo ano para veículos usados ou, em outras situações, na data da aquisição, do desembaraço aduaneiro de veículo importado ou na data de arrematação do veículo em leilão. Portanto, aqui nós temos os elementos que nos indicam
as coordenadas de tempo em que se considera como ocorrido o fato gerador do IPVA. Maiores detalhes podem ser consultados na legislação estadual. Vamos em frente agora. Vamos ver o aspecto espacial da hipótese de incidência desse imposto. Aqui realmente não há maiores complicadores. O aspecto espacial da hipótese de incidência do IPVA é o território nacional, especificamente o estado de registro ou de licenciamento do automóvel. Seguindo em frente, agora sim uma questão mais interessante, o aspecto dimensional da hipótese de incidência. Como é que se calcula, afinal de contas, o imposto devido? Bom, primeiro ponto. Vamos analisar aqui a legislação estadual. Artigo 8º da Lei do IPVA no Rio Grande do Sul dispõe que a base de cálculo do imposto é o valor médio de mercado dos veículos automotores. Grande questão aqui é a seguinte: como é que se calcula, ou como é que se chega até este valor médio dos veículos automotores? Existem aqui várias possibilidades que são contempladas pela legislação estadual. Se o automóvel é um automóvel novo ou um automóvel que foi sujeito recentemente à transferência, então o cálculo é fácil. Utiliza-se como valor médio o valor constante no documento fiscal que acompanha a aquisição do veículo ou o valor da guia de importação ou da guia ou do documento de transferência do veículo. Nos demais casos, especificamente no caso de veículos, por exemplo, já usados em momento posterior, evidentemente, à aquisição ou ao desembaraço aduaneiro, que corresponde à ampla maioria dos casos de incidência do IPVA, aí incide o disposto no artigo 8º, parágrafo 4º. Tá? O IPVA será apurado pelo Poder Executivo Estadual. Reparem, parágrafo 4º do artigo 8º. Na hipótese de veículos automotores usados, considera-se valor médio de mercado o divulgado pelo Poder Executivo anualmente, em moeda corrente nacional, antes do início do ano calendário em que será devido o tributo, e será monetariamente atualizado com base na variação da unidade padrão fiscal do Estado do Rio Grande do Sul. Outro ponto importante a ser lembrado aqui é o seguinte: é que o IPVA admite progressividade na alíquota. Tá? A alíquota ela não precisa ser uniforme. Reparem quanto a isso no disposto aqui no artigo 155, parágrafo 6º da Constituição Federal. Parágrafo 6º. O imposto previsto no inciso 3º, basicamente o IPVA, terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. E 2. Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização, ou seja, poderá ter alíquotas que diferenciam de acordo com o tipo de veículo, por exemplo, determinada alíquota incidindo sobre veículos de passeio, outra alíquota incidindo sobre veículos pesados, caminhões de transporte de carga e etc. Também é admitida e utilizada efetivamente a variação de alíquota conforme a utilização. Normalmente o que se vê é que veículos utilizados com fins de lazer, tá? Por exemplo, um veículo esportivo raro, pode ter alíquotas mais elevadas do que um veículo utilizado para fins, por exemplo, de trabalho. Tá? Com isso, cumpre-se em alguma medida o princípio da capacidade contributiva. Seguindo em frente agora, vamos para o aspecto pessoal da hipótese de incidência do IPVA. Aqui também não há nenhuma grande complicação. O artigo 155, inciso 3º da Constituição Federal, ao atribuir esse imposto à competência estadual, torna claro que a sujeição ativa é dos estados da federação. Quanto à sujeição passiva, nós vamos tomar como exemplo aqui a legislação do Estado do Rio Grande do Sul. Reparem, artigo 5º da Lei Estadual, parágrafo 1º.
São contribuintes do imposto os proprietários de veículos automotores, sujeitos a registro ou licenciamento em órgão federal, estadual ou municipal neste estado. Parágrafo 1º. No caso de alienação fiduciária em garantia de veículo automotor, o contribuinte do imposto é o devedor fiduciante ou possuidor direto. Então são duas possibilidades aqui que nós temos quanto à sujeição passiva. Normalmente, o sujeito passivo é o proprietário do veículo. Agora, no caso de alienação fiduciária, o possuidor fiduciante será considerado contribuinte, portanto, sujeito passivo da exação tributária do IPVA. Finalmente, pessoal, nosso último slide, que trata daquela questão controversa, a qual eu já havia aludido no início dessa aula. A questão da possibilidade de incidência do IPVA sobre embarcações e aeronaves. Várias leis estaduais prevêem essa possibilidade de incidência. Novamente, vou exemplificar aqui, ilustrar esse ponto com a lei do Estado do Rio Grande do Sul. São vários os pontos em que a lei estadual gaúcha se refere à incidência do IPVA sobre embarcações e aeronaves. Por exemplo, vejam aqui o artigo 9º, que estabelece as alíquotas do IPVA. Artigo 9º, inciso 1º da lei estadual. As alíquotas do imposto são: 1. De 3% no caso de propriedade de veículos automotores do tipo motor-casa, aeronave e embarcação, de lazer, de esporte ou de corrida. Grande questão aqui é a seguinte: a Constituição Federal atribui aos estados competência para instituir o imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Ora, sabemos que veículos automotores podem ser veículos terrestres, podem ser veículos aquáticos ou podem ser veículos aéreos. Logo, por que não permitir a incidência do IPVA também sobre aeronaves e embarcações? Aí entra em jogo uma questão que foi bastante discutida pelo Supremo Tribunal Federal. O que acontece? É preciso remontar um pouco ao histórico do IPVA para entender essa questão. Até a Constituição de 1988 ser promulgada, não havia IPVA. O que havia, antigamente, era a chamada taxa única rodoviária, incidente exclusivamente sobre veículos automotores terrestres. Com a Constituição de 1988, aquela antiga taxa única rodoviária foi transformada no IPVA com a previsão de incidência sobre veículos automotores. Quando os estados da federação começaram a prever legislação estabelecendo a incidência desse imposto também sobre aeronaves e embarcações, a questão obviamente foi judicializada e o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2006, se não me engano, ao decidir o recurso extraordinário número 134.509 do Amazonas, estabeleceu por maioria que é inconstitucional a incidência de IPVA sobre embarcações e aeronaves. Na verdade, o STF usou como principal argumento um argumento, eu diria, de cunho histórico, uma interpretação histórica sobre o IPVA, dispondo que, olha, se antigamente a antiga taxa única incidia só sobre veículos automotores terrestres, a sua sucessora tributária, o seu sucessor tributário IPVA, deve também incidir apenas sobre veículos automotores terrestres. E assim é, desde que essa jurisprudência foi fixada pela nossa Suprema Corte. Então, com esse comentário, pessoal, nós encerramos essa aula. Mais uma vez, agradeço a atenção de todos vocês.